Sabia que até 90% dos cânceres de intestino poderiam ser evitados? Justamente por causa da mudança no estilo de vida? Eu sei, parece exagero, mas isso é ciência. E hoje eu quero falar com você como o nosso estilo de vida e as coisas que a gente faz podem impactar para a gente evitar doenças como essa. Se a gente puder, através do nosso estilo de vida, reduzir as chances de desenvolver doenças crônicas, como o câncer e como muitas outras, eu tenho certeza que já valeu a pena te ensinar a construir uma vida saudável. Maravilhindo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar sobre esse tema tão especial para mim, porque ele impactou diretamente a minha história e a minha vida. Se você tá chegando aqui de paraquedas no meu canal e você não me conhece, eu escolhi a nutrição justamente porque eu tinha alterações no meu intestino que me fizeram mudar o meu estilo de vida e escolher pela nutrição. Então, com toda certeza, falar sobre mudança de estilo de vida, prevenção de doenças, tem um impacto muito significativo para mim, porque eu sei que os meus hábitos, eles têm um impacto muito importante na manifestação da minha genética ou não. Só para vocês entenderem, a minha avó, por parte de pai, teve câncer de intestino. E ela faleceu disso, inclusive eu não conhecia a minha avó. E eu tenho alguns casos de câncer de intestino na família da minha mãe também. Então eu sei que ambos os lados eu tenho casos, fatores genéticos para câncer de intestino na família. Apesar de eu não ter feito teste genético e eu amar a epigenética e vou fazer pós nisso, inclusive, eu sei que ter alterações tem um impacto significativo, sim. Mas o que vai fazer esse gene se manifestar ou não é o meu estilo de vida. Então, sabendo disso, entendendo sobre isso, eu decidi começar a mudar o meu estilo de vida para não viver a história da minha família. A história que eu ouvi a respeito da minha avó e a história que eu ouvi a respeito de parentes, inclusive. Então, a gente sabe que o câncer ele é multifatorial, pode ter questões genéticas também, mas que o nosso estilo de vida ele tem 85% de impacto nas manifestações genéticas. E isso se chama epigenética. Entenda que mudar os teus hábitos não vai garantir você não desenvolver uma doença, mas ela vai te ajudar a evitar a doença, a reduzir as chances de desenvolver uma doença. Justamente porque o teu estilo de vida vai preparar um ambiente ou propício para a doença ou anti-doença, digamos assim. E o que a gente quer é ter esse ambiente modulado, preparado para evitar a inflamação crônica, que é a chave de todas as doenças crônicas. Você já deve ter ouvido falar sobre inflamação crônica. Ah, que fulano tá muito inflamado, tem muitas dores no corpo, tem isso, tem aquilo. Muito provavelmente porque o estilo de vida dessa pessoa não é um estilo de vida favorável para que ela esteja num ambiente menos inflamado. A alimentação é ruim, um sono desregulado, muita exposição a toxinas, muitas vezes bebe, fuma, tem contato com esses xenobióticos, exposição até ao estresse crônico, que não é legal. Você deve saber que não é bom para a tua saúde também. Então, todo esse contexto inflamatório vai impactar, com toda certeza, na manifestação de algumas doenças ou não. Gente, por que eu comecei falando tudo isso? Porque eu preciso que vocês saiam desse vídeo entendendo que vocês não são reféns da genética de vocês. Eu vejo muitas pessoas diariamente que falam assim: ai, mas a minha avó, meu pai, a minha mãe tiveram uma doença. Isso significa que você vai ter? Não, isso não significa. Pode acontecer de você ter uma facilidade maior de desenvolver? Sim, mas você pode, com os teus hábitos, com o teu estilo de vida, evitar isso. E com todas essas últimas notícias, você deve ter visto, né, que a Preta Gil faleceu de câncer no intestino. Muito triste, inclusive. Mas eu trouxe para as redes algo muito importante que eu vi ela fazendo, que foi conscientizar as pessoas. Conscientizar a respeito da mudança de hábitos, conscientizar a respeito de olhar para si mesmo, priorizar a saúde. E eu achei isso muito nobre da parte dela, de expor diante de uma situação tão difícil que ela estava passando, essa transformação, essa mudança que ela precisou fazer na vida dela, de dar atenção para ela. Então, hoje, a primeira coisa que eu quero que você saia daqui entendendo é que você precisa olhar para você.
Você precisa olhar para dentro de você. Olhar para dentro de você com autocuidado, olhar para dentro de você com amor próprio, olhar para dentro de você com prioridades. Olhar para dentro de você com as tuas emoções, com os teus sentimentos, dando ouvidos às tuas dores, aquilo que você precisa tratar, aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa de fato parar e tratar. Porque muitas vezes a gente não se olha diante de uma vida corrida, cheia de afazeres, cheia de situações, a gente não se prioriza. E se priorizar é a base. Porque você só consegue priorizar as pessoas que você ama quando você se prioriza. Se você não se prioriza, tem uma vida corrida, uma vida exaustiva e você não consegue olhar nenhum momento para você, tirar nenhum tempinho para se cuidar, você não vai conseguir tirar tempo para cuidar dos outros. Por quê? Uma hora você vai estar doente, mal, sem conseguir cuidar daqueles que você ama. E essa lição que ela trouxe nas mensagens dela é algo que eu acredito muito e que eu tenho certeza que vai ter um impacto muito grande na sua vida se você começar a olhar para dentro de você. Então, a saúde mental, a saúde física, a saúde espiritual, todos esses pilares a gente precisa olhar, a gente precisa ver quem a gente é, se voltar para aquilo que faz sentido, para aquilo que realmente importa. E eu sei que é muito desafiador, gente. Eu sei que é muito desafiador. Numa vida corrida, cheia de afazeres, cheia de ansiedade, cheia de coisas, é muito desafiador. Mas sabe, uma coisa que eu sempre procuro fazer é entregar para Deus. Eu tenho a minha fé e eu procuro entregar para Deus, ter o meu momento com Ele, renovar dentro de mim aquilo que Ele tem para mim. Então eu cuido da minha saúde física, eu cuido da minha alimentação, do meu estilo de vida, mas eu também cuido da minha saúde mental, com terapia, com pessoas profissionais bons e também com Deus, a minha espiritualidade. Então é realmente um pilar que a gente precisa olhar. Então a primeira coisa extremamente importante é você olhar os sinais do teu corpo. E aqui podem ser os sinais emocionais, mas podem ser os sinais de sintomas que você pode estar tendo. Se você tem azia, má digestão, se você tem muita constipação, não consegue evacuar, tem muitas dores abdominais, dor de cabeça, cansaço, indisposição, diarreia, todas as alterações que você tem, que você se acostumou a ter. Você olhar para dentro de você, olhar para essas situações e procurar entender o porquê que você está tendo esses sintomas, melhorando o seu estilo de vida. Muitas vezes, só de ajustar uma coisa ou outra, você já vai ver diferença nos sintomas. Mas você precisa entender que se o teu corpo está dando sinais e sintomas, é porque ele está falando com você. Ele está te mostrando que não está tudo bem. Não é normal você ficar com azia todos os dias, não é normal você ter dor abdominal todos os dias, inchaço excessivo, gases em excesso. É normal você ter uma quantidade de flatulência ali entre até 20 flatos no dia. E aí você às vezes tem muitos gases, fedidos, muito fétidos, que isso também dá um sinal de que seu intestino está mais inflamado, está produzindo substâncias que a gente chama de putrecinas, cadaverinas, né, que o próprio nome fala, por má digestão, por uma absorção ruim de nutrientes. Então você precisa se olhar, perceber. Esse é o primeiro passo para a gente conseguir mudar e evitar problemas futuros. Porque muitas vezes esses sintomas são negligenciados e as pessoas acabam deixando para ver quando já está muito grave, quando já é ruim, quando aquela desbiose, que é aquele desequilíbrio das bactérias do intestino, já se tornou algo ruim, uma inflamação crônica que virou um câncer, que virou um tumor. Era um pólipo que virou um tumor. Então, a importância de você olhar os sinais do seu corpo. O segundo cuidado extremamente importante, pensando em prevenção, mas principalmente em diagnóstico precoce, é o exame de colonoscopia. Porque nesse exame a gente consegue encontrar pólipos, que são lesões que acabam acontecendo ali no intestino. Então eu quero que você imagine o pólipo como se fosse uma verruguinha, né? Não nasce verruguinhas na pele. Não existem algumas pintas que são perigosas e que os médicos acabam tirando? O pólipo é exatamente como se fosse isso.
uma lesãozinha que cresceu ali e que precisa ser tirada. O pólipo sempre vai ser tirado quando ele for encontrado na colonoscopia e vai ser mandado para a biópsia para ver que tipo de pólipo que é aquele. Se ele tem maior risco, se ele tem menor risco, mas precisa ter um acompanhamento. E você precisa fazer obrigatoriamente a partir dos 45 anos. Todas as pessoas, com casos na família ou sem casos na família. Mas aqui tem uma coisa muito importante. Se você tem casos na família de câncer, você precisa fazer pelo menos 10 anos antes da idade que o seu parente teve o câncer. Então, se tua mãe teve com 50 anos, você precisa fazer com 40 anos a colonoscopia. E eu ainda sou um pouco mais criteriosa com isso. Se você é a pessoa que tem muitos sintomas digestivos, teve muita constipação, diarreia, coisas ao longo da vida, e chega com várias alterações gastrointestinais, nessa parte de estômago, intestino, eu recomendo que você faça, pelo menos para você ver como está o teu intestino. Porque esse ambiente inflamatório, ele às vezes é mais propício para gerar pólipos. E se a gente faz um exame antes, a gente pode evitar um problema maior lá no futuro. E aí agora eu entro nessa história. Eu ainda não fiz 30 anos, faço ano que vem. E antes dos 30 anos, eu tirei 2 pólipos do intestino. Então, para você ver que não é só quando você tá mais velho que você pode ter. Eu sou a pessoa que teve, como eu falei no começo do vídeo, vários problemas ao longo da minha vida intestinais. Tive muita constipação na infância, cresci e tudo mais. Eu passava pelos sintomas muitas vezes despercebido, até que os sintomas começaram a me incomodar muito e foi quando eu comecei a ir atrás, a entender, a estudar, para mudar o meu estilo de vida e melhorar minha qualidade de vida. E nisso eu encontrei a nutrição, eu me apaixonei pela nutrição e eu entendi que eu precisava cuidar para evitar que eu tivesse problemas maiores no futuro. Eu fiquei alguns anos sem fazer a colonoscopia, porque muitos médicos falavam assim: ah, mas agora você já mudou o estilo de vida. Não, tá tudo bem, você tá bem, os sintomas não tem mais? Então tá bom, então não vamos fazer a colonoscopia, você é nova ainda. Tua avó teve câncer com 60, a gente faz lá com 50 anos teu exame. Só que detalhe, por mais que eu já tivesse cuidando, eu tive muitos sintomas ao longo da vida. Eu me alimentei muito mal ao longo da vida. Inclusive, eu comia muito embutidos que são muito carcinogênicos, aumentam a chance de ter câncer no intestino. E eu comia assim, todo santo dia. Mortadela, quando não era mortadela era vina, quando não era vina era presunto. E salame. Então assim, era só o que eu comia, gente. Tendo casos na família sem saber, sem ter conhecimento. Tá? Isso antes de ter conhecimento. E alguns médicos passavam batidos, porque você é nova, porque isso, porque aquilo. Até que eu fui em um médico e eu falei que eu queria fazer, que eu achava que era importante. Acabou que eu ia fazer, daí eu não consegui conciliar com o meu trabalho, não fiz. Voltei há pouco tempo na minha médica e fiz o exame de colonoscopia. Falei, doutor, olha, várias vezes era para ter feito, nesses anos que eu mudei meu estilo de vida, eu não fiz. Mas eu acho bom fazer, até pelo contexto que eu tenho de família, né? E recentemente descobri vários na família da minha mãe. Falei, eu acho bom fazer. E mesmo eu estando bem, eu acho legal e tal. Ela falou, não, vamos fazer. Fizemos e tiramos 2 pólipos. Graças a Deus, pólipos benignos, mas pólipos que poderiam vir no futuro a se tornar um câncer. E por que eu tô falando isso pra você? Porque isso é um alerta. Isso é um alerta pra jovem, isso é um alerta pra pessoas de meia idade, isso é um alerta para idosos, isso é um alerta para todo mundo. Muitas vezes a gente não faz o exame porque tem medo, tem receio, fica meio assim, a vida tá corrida. E mesmo eu sabendo da importância, porque eu já tinha mudado meu estilo de vida e era para eu ter feito lá no comecinho, e eu acabei não fazendo, eu fui deixando. E eu falei, né? Vamos deixando. E a gente às vezes faz isso. Então é muito importante que você priorize fazer esse exame. Porque esse exame pode diagnosticar ali já como tá o teu intestino, tirar pólipos que poderiam vir a se tornar um câncer no futuro e até mesmo ver se tá tudo bem ali enquanto você se cuida, enquanto você muda seu estilo de vida, enquanto você faz o que você precisa fazer. Porque o exame, ele não vai prevenir você de realmente desenvolver um câncer. O exame, ele vai ajudar na prevenção só no sentido de retirar os pólipos, porque é uma forma de tirar e prevenir que aquilo se desenvolva em algo pior. Mas o que vai te ajudar a prevenir o desenvolvimento, de fato, de pólipos, de câncer e de outras alterações ali no intestino, até mesmo sem ser algo visual, mas alterações de desbiose, síndrome do intestino irritável, doenças autoimunes, é o teu estilo de vida. Tá, Vani, mas o que seria, então,
esse estilo de vida que você precisa construir para te ajudar a reduzir as chances de desenvolver esse tipo de problema. Então, a base, o mais importante que a gente precisa pensar é uma alimentação com base em comida de verdade. Uma alimentação saudável, ela tem como base comida de verdade, que é o quê? Frutas, vegetais, carnes saudáveis, carnes frescas, ovos, grãos integrais, cereais integrais, tubérculos, né, que é ali a batata, a mandioca também. A gente também pode pensar em tudo aquilo que vem da natureza. E a gente precisa, sim, ter um equilíbrio nessa alimentação para ter uma composição boa dessas refeições. Comer comida de verdade de forma correta e com qualidade. Então, se você me acompanha por aqui, você já sabe que eu falo muito sobre comida colorida. Verdes escuros, vermelhos, roxos, laranja. Todas as cores dos vegetais, elas têm um porquê. São ricos em antioxidantes que vão ajudar o nosso corpo a combater radicais livres. Para você entender, o radical livre, ele é como se fosse um negocinho que tá instável, uma molécula instável. Ele é um negocinho que tá ruim ali. Ele vai atrapalhar. Se ele se grudar a algum tecido, ele vai começar a gerar lesão, dano, machucado naquele tecido, entre aspas. E isso vai prejudicar muito a sua saúde, porque o excesso desses radicais livres não é legal. A gente precisa equilibrar. Então, para isso, a gente precisa de comida de verdade. E, como consequência, esse equilíbrio evita que a gente tenha dano no DNA das células, que é um dos motivos do câncer e de outras doenças crônicas, não só do câncer. A gente fala que quando acontece esse machucadinho, entre aspas, dentro do DNA, é como se fosse um estresse. Isso se chama estresse oxidativo e isso gera problema nas nossas células. Então, quando a gente acrescenta substâncias que tem nesses alimentos, tanto nas comidas de verdade, nos vegetais coloridos, quanto até mesmo em fitoquímicos que estão nos chás, nas ervas, né, no chá mesmo da planta. Quando você pega e faz a infusão da planta, lembra? Coloca ali tampa, deixa a plantinha repousando. Você também está pegando aquela corzinha que fica no chá, é os fitoquímicos daquele chá, os antioxidantes daquele chá, que também agregam isso para o seu corpo. Então, a comida saudável, comida de verdade, aquilo que Deus fez, ela é muito rica para o nosso próprio corpo lidar com essa inflamação crônica, com essas substâncias estranhas que entram e que às vezes precisam ser eliminadas, e até mesmo com essas lesões que podem vir a acontecer. Outra coisa muito importante é a gente pensar em uma alimentação rica em fibras. Então, a gente tem fibras nas frutas, nos vegetais, a gente tem fibras ali nas leguminosas, né? Então, feijão, os grãos também têm muita fibra, os integrais principalmente. O farelo de aveia também tem muita fibra, que é um cereal. Então, várias coisas têm fibras. E quando a gente tem essa alimentação rica em comidas de verdade, rica em fibras, isso é bom para o nosso intestino. Porque essas fibras insolúveis e solúveis vão ajudar o nosso intestino a funcionar bem, a ter um equilíbrio, porque também a gente não quer ele muito solto, a gente não quer ele muito preso, a gente quer ele ideal. Para a gente poder ter uma microbiota, que são as bactérias do intestino saudável, e um ambiente mais anti-inflamatório. Quando a gente tem boas bactérias, a gente tem um ambiente anti-inflamatório. Quando a gente tem muitas bactérias ruins, a gente tem um ambiente pró-inflamatório. E isso é ruim. Então pense assim, quando você come comida de verdade, você alimenta boas bactérias. Quando você come comidas ricas em açúcares, ultraprocessados, ricas em aditivos químicos. Gente, eu tô falando aqui de coisas que tem no mercado à vontade. Bolacha, salgadinhos, até bolachas fit, diet light, que fala que é saudável, você vira a lista cheia de coisas na lista de ingredientes. Ricas em açúcar, ricas em gorduras trans, essas carnes também processadas que são os embutidos que eu falei, que tem nitritos, nitratos, que são feitos justamente para durar ali mais tempo o produto, que a gente já sabe que esses compostos que tem nessas carnes processadas têm potencial cancerígeno. Inclusive, isso é muito destacado justamente porque ele aumenta a chance do risco de câncer cólon retal, que é justamente ali do intestino grosso. Então, essa alimentação rica em alimentos pró-inflamatórios vai alimentar bactérias ruins e vai matar, você precisa entender, vai matar bactérias boas. Porque se você não dá aquilo que as bactérias boas comem, você vai dar aquilo que as bactérias ruins comem, vai ter uma predominância, um aumento de bactérias ruins no seu intestino. E aí está o problema. Começou a desbiose, né? Foi o que começou comigo e muitas pessoas hoje
têm um grau de desbiose por causa do padrão alimentar delas. Eu tinha uma alimentação pobre em comida de verdade, rica em ultraprocessado, rica em porcaria, essa é a verdade, rica em mortadela e todos os embutidos que você pode imaginar. E isso, com certeza, junto com a minha genética, foi um fator que acelerou ali as lesões no intestino, os pólipos. E aí, novinha, eu já tava com pólipo. Talvez a minha avó, as pessoas que eu conheço, tiveram mais lá pra frente, né? Porque aí, ao longo da vida, né, comendo ali e tal, fez lesão e fez os pólipos. E aí, virou um câncer. O meu, antes dos 30, eu já estava com lesão por causa de um estilo de vida ruim, que é muito potencialmente cancerígeno. Então, escolha alimentar as bactérias saudáveis do seu intestino e não as bactérias ruins. Ah, Vânia, eu sempre fui constipada. Qual é o problema de ser constipada? O problema de ser constipada é que aquelas fezes, elas não têm que ficar ali por muito tempo. Pensa, foi absorvido tudo que precisava de nutriente e agora aquelas fezes precisam ser eliminadas, porque nessas fezes tem toxinas, nessas fezes tem restos de bactérias, xenobióticos, que são coisas que são realmente para ser eliminado. Coisas que o corpo são substâncias estranhas para o seu corpo que precisam ser eliminadas. E aí aquelas fezes ficam ali sendo reabsorvendo água, reabsorvendo água, reabsorvendo água. Por isso que sai tão duro. Ou seja, reabsorvendo coisa que não é para absorver, coisa ruim para você. Isso aumenta a inflamação, aumenta uma série de problemas no seu corpo porque você está constipado. Então é importante você melhorar seu estilo de vida e se mesmo cuidando do seu estilo de vida, incluindo alimentos mais laxativos, saudáveis, você não tiver melhora, você investigar a causa da sua constipação. Uma dica básica que eu quero te dar hoje para você sair daqui já aplicando, além de colorir o seu prato, olhar para ver se tem cor, se tem cores de vegetais, se tá com vida esse prato. Eu vejo muita gente comendo um prato tudo amarelo. Tem cor o prato, sabe? Não tem vegetal, não tem vida o prato. Colorir o seu prato, primeira coisa. E outra coisa muito importante que você vai fazer hoje. Você vai acrescentar especiarias nos teus preparos. O que é isso, Vânia? São os temperinhos naturais. A cúrcuma, o orégano, pode ser os frescos também, tá? A cebolinha verde. Todos os temperinhos naturais que são realmente temperinhos bons, tá? Porque tem ali uns temperinhos que tem glutamato monossódico. Então, sempre quando você for comprar, olha a lista para confirmar se aquele preparo ali, por exemplo, a lemon pepper, né? Já é um preparo feito com limão, com pimenta e tal, e tem, muitas vezes, o glutamato monossódico. Então, você precisa ler a lista de ingredientes. Até desses temperinhos, a menos que você vá comprar a granel, e aí você não tenha como ler. Mas, de preferência, inclua esses que eu te falei agora na sua alimentação, no seu dia a dia, no seu ovo, nos seus legumes, porque é uma forma muito simples de você colocar compostos bioativos, tá? Que são esses antioxidantes que eu falei. E como eu falei pra vocês, estilo de vida não é só alimentação. Estilo de vida é várias coisas. A alimentação, ela impacta muito, extremamente, porque aquilo que você come vai influenciar diretamente no seu intestino. Ai, gente, eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Perceba se você tem intolerâncias alimentares, sensibilidades alimentares, tá? Porque às vezes você tá comendo uma comida saudável, um iogurte natural, que é fermentado, feito do leite. Mas às vezes você não tolera bem o iogurte. E você come e fica com gases, com excesso de gás, com constipação, ou solta o seu intestino, você fica mal. Você às vezes nunca testou, fez um teste, mas você se sente mal. Então evita. Come com menos frequência, come em menor quantidade. O glúten é a mesma coisa. E isso não é porque eles são necessariamente vão fazer mal, mas está muito no excesso e na tua digestão individual aquele alimento. Muitas pessoas acabam por consumir muito, todos os dias, criando uma sensibilidade ao glúten, por exemplo. Uma sensibilidade não celíaca, não é uma doença autoimune, mas o teu corpo fica meio estranho quando você come aquilo. Porque come demais e é considerado um alimento com potencial alergênico. Já viu quando você pega um produto de mercado e está escrito pode conter tal coisa? Geralmente porque esses alimentos têm um potencial alergênico. Então é importante você perceber isso, se você tolera ou não tolera bem. Porque um alimento que é saudável, ele pode ser saudável para mim e para você pode não ser tão saudável. Então, a frequência com que você consome precisa ser diferente. Eu, por exemplo, não consumo glúten todo santo dia. Eu tenho os meus momentos de consumir. Geralmente, quando eu consumo, por exemplo, um pão, ou é um pãozinho sem glúten,
ou é um pãozinho de fermentação natural, que é aquele que realmente não de mercado industrializado. Esses que a gente compra em panificadores que fazem artesanalmente esse pãozinho de fermentação, que ele passa por um processo que fica fermentando e o glúten fica de mais fácil digestão. Mesma coisa o leite e os lácteos. Eu não consumo leite, mas os fermentados eu consumo, tipo iogurte, queijo, algumas coisas assim, só que não com tanta frequência. Todo santo dia o meu corpo não aceita bem, porque eu tenho intolerância, sempre tive essas questões de desbiose intestinal, desequilíbrio da minha flora, tenho uma certa sensibilidade a esse tipo de alimento e ele gera mais um ambiente mais inflamatório no meu corpo justamente porque eu tenho uma intolerância. Então é importante que você perceba quem é você, para você não exceder demais. E recapitulando agora a questão do estilo de vida, é muito importante que a gente pense que a alimentação ela é importante, mas temos também outros pilares. Então, você tentar olhar para a tua saúde olhando para o seu sono é muito importante. Dormir pelo menos ali 7 horas por noite, ter um sono de qualidade, porque a gente sabe que durante o sono muitas coisas acontecem. Repara o celular. E quando a gente não tem um sono de qualidade, a gente também piora a inflamação, piora esse reparo celular, essa eliminação de toxinas, e isso vai impactar na prevenção, né, de doenças crônicas. Então, é muito importante. Inclusive, privação de sono está muito associado ao aumento do risco de doenças cardiovasculares. AVC, infarto e outros, né? Então é muito importante você não privar sono. Atividade física, básico, você sabe. Se movimentar é básico da vida. Deus fez a gente para se movimentar. A gente não pode ficar o dia inteiro parado, trabalhando assim. Aí levanta, faz os negócios, o que, chega em casa, só vai dormir. Aí volta, trabalha. Não, gente, a gente precisa se movimentar. Tem pessoas que acabam tendo um trabalho muito mais exaustivo, acabam movimentando muito, mas a maioria vai ter um trabalho que é mais tranquilo, que tem um gasto energético pequeno, que não tem um estímulo. E a atividade física é extremamente importante para o nosso sistema imunológico, também prevenindo, porque o nosso corpo ele responde de uma forma muito positiva quando a gente tem massa magra, que é músculo, e quando a gente treina, a gente estimula tanto a massa magra para a gente ter um corpo ali mais funcional, mas também o nosso sistema imunológico para ele ser mais assertivo. Não é aumentar o sistema imunológico. A gente precisa do nosso sistema imunológico na medida, porque se ele está muito reativo, ele vai começar a atacar as próprias células do corpo. Não é isso que a gente quer, né? Que é o que acontece nas doenças autoimunes. A gente quer um corpo que responde bem a fatores que ele precisa lidar. Então, o sistema imunológico precisa estar bom para lidar, inclusive, com situações, identificar possíveis alterações na célula, possíveis coisas que precisa ser feito. O exercício físico é importante. E claro, gente, estresse, como eu falei no começo do vídeo, a gente precisa manejar estresse. Então, se possível, faça terapia, tenha tempos de lazer, tempo com Deus, se priorize. Separe pelo menos alguns momentos do seu dia, 5 minutos, para você ter um momento para você ter um momento de respirar fundo, para você ter um momento de orar, de fazer aquilo que faz bem para sua saúde mental. Porque às vezes a gente pensa em tudo menos na nossa saúde mental, né? Então é muito importante que você comece a olhar para dentro, porque o estresse excessivo, ele vai aumentar vários hormônios ruins, vai aumentar a inflamação e, consequentemente, aumentar essas doenças, o risco dessas doenças. Esse estresse crônico aumenta a desbiose, aumenta a permeabilidade intestinal, ou seja, deixa os intestinos com as vilosidades, que são tipo como se fossem pelinhos, que eles ficam absorvendo todos os nutrientes afastados e começa a passar coisa que não é para passar. Aí o nosso sistema imunológico começa a ver coisas, começa a aparecer lá toxinas, bactérias, um monte de coisa que não é para passar, começa a ficar muito reativo. Olha quanta o ciclo que gera esse estresse, esse aumento do cortisol e, claro, junto com o resto do estilo de vida, alimentação e tudo mais. Então, a gente precisa deixar o ambiente melhor para que o nosso corpo consiga estar menos inflamado e mais responsivo a lidar com esse tipo de inflamação, porque a gente lida com inflamação todos os dias. O problema é a gente permanecer inflamado. É como se você machucasse e você ficasse tirando a casquinha. Então, você machucou teu intestino, aí você fica lá todo dia, ó, rasgando o intestino. Come mal. Aí todo dia você vai e manda aquela comida que rasga o teu intestino, que machuca o teu intestino, que agride o teu intestino. Uma hora aquela lesão pode virar uma lesão cancerígena. Por quê? Porque tá todo dia tentando restaurar, e você fica lascando que não é pra colocar. Colocando coisa ruim lá dentro.
Então a gente precisa dar aquilo que restaura, regenera o nosso corpo e não aquilo que destrói o nosso corpo. E isso diz respeito ao estilo de vida todo. Porque quando a gente não prioriza pequenas coisas, você não precisa começar fazendo tudo, mas pequenas coisas, você acaba fazendo essas machucadinhos, fazendo essas lesõezinhas, que o teu corpo acaba uma hora estourando, com muitos problemas, sem resolver e sem saber lidar com aquelas coisas. Então, não pense no macro, em mudar tudo, em olhar para tudo, mas olhe para os micros, para as micro decisões que você precisa tomar. Comendo uma fruta a mais, um vegetal, dormindo um pouquinho mais cedo, tendo 5 minutos para você respirar fundo. Comece devagar, comece aos poucos, mas comece a mudar pequenos hábitos, porque eles vão mudar completamente a tua vida e te ajudar a prevenir doenças crônicas como câncer de intestino e até outros tipos de câncer. Meus amores, se vocês querem que eu traga algo mais específico, suplementos, coisas para saúde intestinal, para saúde do estômago, enfim, me contem aqui nos comentários o que vocês querem ver por aqui e aí no próximo vídeo a gente conversa sobre isso. Mas sai desse vídeo e vai ver esse outro vídeo aqui que vai te ajudar a mudar os teus hábitos hoje. Beijo no coração, Deus abençoe. Tchau!